Deus, shalom, shalom, a graça e a paz, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, espero que vocês estejam bem, em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, amém? Glória a Deus, que o doce Espírito Santo esteja sobre a casa de vocês, sobre o lar de vocês, em nome de Jesus. Bom dia, Fabiana, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu só arrumar aqui, tá meio torto, vocês estão tudo torto aqui para mim, peraí, deixa eu só arrumar aqui, aí, glória a Deus, amém? Glória a Deus, bom dia, Tânia, bom dia, Tel, a paz do nosso Senhor Jesus, bom dia, Fátima, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, em nome do Senhor Jesus, que o doce amigo Espírito Santo esteja sobre o lar de vocês, Ludmila, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia que Ele nos permitiu estarmos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém? Vamos ir orando já, queridos? Eu me atrasei um pouquinho. A paz, Leia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ir orando. Meu Deus, cada vez que eu mexo está ficando pior. Peraí, vamos lá. Acho que agora deu. Agora deu. Vamos ir orar? Vamos orar? E aí a gente depois já inicia o nosso devocional, amém? Bom dia, Nalva, paz do nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Enquanto os nossos irmãos entram, a gente já ora. Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, por mais esse devocional, Pai. Mais um dia que o Senhor nos concedeu, Senhor, a permissão, Pai, de estarmos aqui reunidos como corpo, como filhos do Deus vivo de Israel, para poder aprender, Senhor, junto com o Espírito Santo de Deus, através do Espírito Santo de Deus, a tua palavra, Senhor, a Santa Escritura, Pai. A tua palavra diz, Senhor, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, Pai, que em nome de Jesus, hoje seja aumentada, Pai, a nossa porção de fé, que hoje seja aumentada, Senhor, a nossa porção, Pai, de confiança no Senhor através da Santa Escritura do Senhor, Pai. Eu peço que o Senhor visite, Senhor, em nome de Jesus, cada homem e cada mulher, ó Pai, que vai entrar nesta live, aqueles que já passaram e não ficaram, que o Senhor também os visite, aqueles que ainda vão entrar, que o Senhor também já vá de encontro. Pai, eu peço que em nome de Jesus o Senhor dê ordem aos teus anjos agora. Nós chamamos os teus anjos, Senhor, para fazer a escolta, Pai, de cada um aqui, Senhor. Durante esta live, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo o ataque do maligno, eu repreendo, Senhor, todo contra-ataque do inimigo, Pai. Eu declaro, Senhor, que é selada, Pai, as redes, ó Pai, de internet, de fibra ótica, Senhor, de cada casa aqui representada. Eu declaro, Pai, que em nome de Jesus as conexões não vão cair, Pai. Esta live não será abalada, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que o Senhor apaga nossa, agora, em nome de Jesus, o nosso rastro, o nosso cheiro. O Senhor nos torna invisíveis contra todo tipo de mal. Sela, Senhor, em nome de Jesus, nas regiões celestiais, os umbrais dessa live com o sangue do Cordeiro, Pai. Para que nós não possamos, Senhor, em nome de Jesus, ser acessados, Pai, por nenhum tipo de espírito maligno contrário, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego o domínio e o controle desta live nas tuas mãos, Senhor. Que não seja eu a ministrar, que não seja eu a falar, que não seja eu, Senhor, a direcionar nada, mas seja somente o Senhor, Espírito Santo. Chamamos a tua presença, Espírito Santo de Deus. Traga, Pai, o espírito da sabedoria, traga o espírito da revelação da palavra. Nos fala o que está por trás da letra, Senhor. Em nome de Jesus, aquilo que vai impactar a nossa alma, Senhor, e direcionar o nosso espírito à tua vontade e ao teu querer, Pai. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus seja o pastor principal aqui, Pai. Nós clamamos pela tua presença, que haja, Senhor, o fluir do teu Espírito, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Se existe alguém aqui de primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Amém? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa trazer respostas ao teu espírito,
possa trazer conforto e paz à sua alma, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos agora iniciando, bom dia, ler o livro de 2 Crônicas, lá no Antigo Testamento, e hoje nós vamos ler 2 Crônicas, capítulo 1, e Jeremias, capítulo 24, se assim o Senhor nos conceder, amém, nos permitir. Nós vamos começar a ver agora a visão, né, Crônicas é contada por Neemias, amém? Então nós vamos ver aqui Neemias contando sobre o reinado de Salomão, amém? Glória a Deus, então vamos lá. Salomão faz ofertas e pede saber, 2 Crônicas, capítulo 1. Diz assim: Salomão, filho de Davi, consolidou-se no seu reino. E Yahvé, seu Deus, estava com ele e o tornou extraordinariamente poderoso. Salomão fez um pronunciamento a todo Israel, aos chefes de 1.000 e de 100 soldados, e aos juízes e a todos os líderes de todo Israel, chefes das famílias. Depois o rei dirigiu-se com toda a assembleia ao lugar sagrado no monte de Gibeon, porquanto ali estava firmada a tenda do encontro da congregação que Moisés, servo do Senhor, havia construído no deserto. Contudo, Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que ele havia preparado para abrigá-la em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, fizera, estava em Gibeon, diante do tabernáculo, a habitação de Yahvé. Ali, portanto, Salomão e a comunidade consultaram o Senhor. Foi lá que Salomão, na presença de Deus, subiu ao altar de bronze que estava junto à tenda do encontro da congregação e ofereceu 1.000 holocaustos, sacrifícios totalmente queimados sobre o altar. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe propôs: pede o que desejas que eu te concedo. E Salomão considerou diante de Deus: foste muito bondoso e misericordioso com meu pai Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Ó Yahvé, Senhor Deus, confirme-se agora a tua promessa feita a meu pai Davi, pois me tornastes rei sobre um povo tão numeroso quanto os grãos de poeira da terra. Sendo assim, dá-me sabedoria e conhecimento para que eu consiga governar esta nação com justiça, pois quem é capaz de liderar este teu grande povo? Então Deus afirmou a Salomão: visto que é precisamente este o desejo do teu coração, e não rogastes por riquezas, bens e honra, nem a morte dos teus inimigos, tampouco pedistes longevidade, mas suplicastes por sabedoria para ti e conhecimento a fim de ser capaz de julgar corretamente o meu povo, sobre o qual te constituí rei, receberás sabedoria e conhecimento. Também te darei riquezas, bens, honra e glória, como nenhum rei teve antes de ti, nem homem ilustre algum possuirá depois de ti. Assim Salomão saiu do alto de Gibeon, da tenda do encontro da congregação, e retornou a Jerusalém, de onde reinou sobre todo o Israel. Amém? Então aqui a gente viu algo que a gente já tinha estudado, amém, anteriormente, ali no livro de 1 Reis e 2 Reis. E aqui Neemias, ele está passando, o Senhor nos traz uma recapitulação do que aconteceu no reinado de Salomão. E algo que a gente sabe aqui, Salomão só foi o homem que foi, por quê? Porque ele não pediu por riqueza. Porque a intenção do coração dele nunca foi ser rico. A intenção do coração dele nunca foi ser visto, reconhecido. Ele não queria ser mais do que o pai dele, ele não queria ser maior, o rei maior que já teve. Não, ele queria governar com justiça. Ele queria fazer o que era para ser feito de forma correta. E às vezes, queridos, a gente muitas vezes não recebe algo da parte do Senhor porque a gente não sabe pedir. É isso que o Senhor fala. Lá no Novo Testamento, o Senhor diz, através, acho que de Felipe, se eu não me engano, de Tiago, que nós não recebemos porque pedimos mal. Nós não sabemos pedir. Nós não sabemos pedir as coisas para o Pai.
Porque quando nós pedimos às vezes pela metade, ou então nós temos medo de pedir. Muitas vezes nós também não somos ousados na presença do nosso Pai querido, do nosso Abba Pai. Então, a gente precisa saber pedir. Michele, mas como que eu sei se é certo o que eu estou pedindo, se eu estou pedindo certo? Queridos, entenda algo. Todas as vezes em que a gente pede algo que é alinhado com a vontade do Pai, que é algo que vai sempre diminuir a nossa carne e exaltar o nome de Deus, nós estamos pedindo certo. Ai, mas é errado eu pedir uma casa? Não. É errado eu pedir um casamento? Não, porque tudo isso é promessa de Deus. Ai, é errado eu pedir para crescer no emprego? Não, porque o Senhor falou que você seria chamado por cabeça e não por cauda. Então a gente tem que aprender a pedir. Muitas vezes o Senhor peça, igual ele pediu para Salomão aqui, me peça. Ele foi lá, queridos, deixa eu explicar algo aqui que muitos de vocês às vezes têm dúvida e até me perguntaram esses dias isso. Irmã, é errado eu fazer isso? O quê? Às vezes você lança uma oferta diante do altar do Senhor. Você sabia que você pode dar nome a essa oferta? E, na verdade, você tem que dar nome a essa oferta? Ai, como assim? Você vai lá e você faz uma oferta diante do altar do Senhor. Você lança uma semente de R$2, 50 centavos, 10 centavos que seja. Você pode ir lá e dar um nome a essa oferta. Senhor, eu estou lançando essa oferta pela minha vida sentimental. Senhor, eu estou lançando essa oferta pela minha vida espiritual. Senhor, eu estou lançando essa oferta pela minha casa, pela minha família, para que o meu filho seja resgatado. Eu não sei qual é o nome da sua oferta, mas eu quero dizer para você que todas as vezes que você lança uma oferta, amém, em uma terra fértil, você dá nome e o Senhor, ele vem com resposta. Onde está escrito isso? A gente acabou de ler. Aqui Salomão, ele fez uma oferta. Ele subiu ali com 1000 holocaustos, sacrifícios, totalmente queimados sobre o altar. E na mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe propôs: pede o que desejas, que eu te concedo. Queridos, quando Deus fala pede, é para a gente pedir. Quando a gente ouve da parte do Senhor, diga, me peça, é para a gente pedir. Queridos, eu conheço uma pessoa, ele é amigo nosso, né? E uma vez, Deus usou a vida de um homem para abençoar a vida deste homem, né? E falou assim, olha, escolhe o carro que você quiser. Escolhe o carro que você quer, porque eu vou te abençoar com o carro. E aí o que aconteceu? Esse amigo nosso, ele ficou com medo, não sei o que aconteceu. Ele ficou com vergonha, talvez, de pedir o carro que ele queria, de pedir o carro que ele queria ali no momento, né? E ele pediu um carro. E ele pegou o carro caindo aos pedaços, querido. Mas o irmão que falou para ele que Deus estava pedindo para abençoar a vida dele com o carro, falou, escolhe o carro que você quiser e você só me fala onde é que eu vou lá e pago. Ele pegou um carro usado, caindo aos pedaços, com problema na lataria, com problema no motor, cheio de problema. E por que ele pegou esse carro? Porque ele não foi ousado, porque ele não soube discernir, queridos. Não soube discernir a vontade do Pai. O Pai usou a vida de um irmão para falar, o Senhor está pedindo para mim te abençoar com o carro. Pega o carro que você quer. Mas ele, por medo de pedir o carro que ele queria, ele foi lá e pediu um carro totalmente capenga, caindo aos pedaços. E aí o que aconteceu? Ele ficou com o carro cheio de BO. Teve que passar o carro porque não compensava nem arrumar o carro. Olha, vocês conseguem entender? Quando o Senhor pede, peça-me o que você quer, o que desejas, tenha sabedoria de pedir. Não se esqueça que o teu Pai é um Deus de detalhes. Você pode pedir a cor do carro que você quer. Você pode pedir de 2 portas, de 4 portas, com banco de couro, com banco sei lá o quê. Deus é Deus de detalhes. Se você, pai, eu quero uma mulher, eu quero uma esposa, peça com detalhes, querido. Eu quero uma esposa que tem o cabelo cacheado, eu quero uma esposa que tem o olho verde, peça com detalhes.
O Senhor é Deus de detalhes, é um Pai de detalhes. Você consegue ver isso pela criação do mundo e sobre você. Existem coisas específicas em você que não vai ter em ninguém mais. Existem coisas específicas em mim que não vai ter ninguém mais. Então, quando a palavra diz que nós não ganhamos porque nós pedimos mal, é porque muitas vezes a gente não entra com ousadia na presença do Senhor e fala: Senhor, eu quero uma casa assim, eu quero uma casa assada, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero desse jeito. Quantas vezes, queridos, eu só imaginei: Senhor, eu queria comer tal coisa dessa tal forma. E o Senhor me trouxe. O meu marido é do jeito que eu pedi. Os meus filhos é do jeito que um dia eu planejei. Gente, parece loucura, mas é real. O meu sonho sempre foi ter uma filha pretinha. Eu sempre fui louca. Senhor, eu quero uma filha pretinha. E o Senhor me deu uma filha bem pretinha. Bem pretinha mesmo. Cor de jabuticaba. O Senhor, ele é Deus de detalhes, queridos. Peça com detalhe. Peça tudo que você for pedir, peça com detalhe. E você pode ir lá e lançar uma semente com o nome da tua bênção, com o nome do teu milagre. É bíblico, queridos. Não é contra a palavra. É bíblico. Amém? E o que o Senhor quer é: venha na minha presença sem medo. Peça-me o que queres, que eu te concederei os desejos do teu coração, se assim for alinhado com a vontade do coração do Pai. Aqui Salomão, ele não pediu para ser reconhecido e nem para ser o homem mais próspero. Ele pediu sabedoria. Ele pediu para que ele pudesse governar com sabedoria e ter conhecimento. Então, tudo que aponta para o reino, tudo que aponta para a grandeza do Senhor, você pode ter certeza que Deus vai te conceder. Agora, tem pessoas que vai pedir: Senhor, eu quero poder. Senhor, eu quero ser reconhecido. Senhor, faça as minhas redes sociais bombar. Para que você quer que as suas redes sociais bombem? Para que você quer ser reconhecido? É para que haja manifestação da glória de Deus através da sua vida, ou é só mesmo por status, ego e fama? Porque existe uma grande diferença. Deus detesta os orgulhosos, Deus detesta, ele abomina as pessoas que gostam, que são altivas. Ele não gosta, ele não suporta, porque não existe ninguém como o Senhor. Quem tem que brilhar não sou eu e não é você, queridos, é Deus. Então, quando nós pedimos as coisas alinhado com a vontade dele, alinhado com a palavra, alinhado com aquilo que é a essência de Cristo, você pode ter certeza que o Senhor vai te surpreender. Ele vai dar a mais do que você pede. Ele vai dar a mais do que você pensou, a mais do que você planejou. E quando você ouvir da parte do Senhor, quando você sentir, peça, peça. Se você está querendo algo da parte do Senhor, peça. Senhor, eu quero um casamento onde a minha casa vai ser abençoada. Senhor, eu quero que os meus filhos, eu declaro, você já profetiza, Senhor, os meus filhos vão te servir, a minha casa vai te adorar, o meu marido vai ser um homem de Deus, a minha mulher vai ser uma mulher de Deus, idônea, companheira. Peça. Senhor, eu quero um carro desse jeito, Senhor, eu quero, é o meu sonho. Queridos, o Senhor nos chama por cabeça e não por cauda. O Senhor diz que os filhos dele não mendigariam o pão, então não é errado, querido. Não é errado. Só que uma coisa eu também preciso te falar. Deixa eu te falar algo. Às vezes as pessoas pedem casa e carro. E peça. Nós devemos pedir. Mas às vezes Deus vai testar o nosso coração. Como, irmã? Como que vai testar o meu coração? Com o carro. Porque às vezes, querido, você vai estar indo para a igreja, ou você vai estar indo para algum lugar, e vai passar um irmão seu, né, que não tem um carro, e você não é capaz de dar uma carona. Ai, mas o carro é meu. É, mas o Senhor às vezes está testando o teu coração. Porque, queridos, nem todo mundo vai ter esse entendimento. Mas a gente precisa entender que tudo que é meu não é meu, na verdade é dele. Porque tudo vem dele e tudo volta para ele.
Porque se ele me deu a condição de ter o carro, se eu trabalhei para ter dinheiro para comprar o carro, foi porque Deus me deu saúde e fôlego de vida. E muitas vezes, querido, sabe o que acontece? A pessoa até ganha o carro, a pessoa ganha a casa, só que a pessoa não tem um ato de amor, não tem generosidade, não serve o reino. Às vezes precisa socorrer alguém, e queridos, eu já vi isso. Ah, eu não vou levar porque vai vomitar dentro do meu carro. Ou então não usa o carro porque tem medo de gastar o pneu. Queridos, isso acontece. Eu quero dizer que isso vai estar atraindo escassez, espírito de miséria. Tem gente que ganha o carro, mas que não usa o carro porque tem medo de arranhar a pintura, porque tem medo, porque vai estragar, porque eu não vou superlotar o meu carro porque as crianças pulam dentro do carro. Oh, Jesus. Misericórdia. É o que a irmã colocou aqui, os nossos bens são para abençoar a vida dos nossos irmãos também, queridos. Meu pai conseguiu o carro do sonho dele, mas não, na chuva. Não. Gente, olha o que a irmã colocou. O meu pai conseguiu o carro do sonho dele, mas não sai na chuva para não molhar. Faz sentido? Raciocina comigo, faz sentido? Se a gente quer um carro, é exatamente para esses momentos, né? Para socorrer na hora de uma dificuldade, para ter um momento de lazer com a nossa família, para quando está chovendo você não precisar sair na chuva. Aí a gente ganha o carro e a gente não sai na chuva para não gastar o carro. Não faz sentido. Vocês conseguem entender que o que está agindo por trás é um espírito de escassez? É um espírito maligno? Amém. Deus abençoe. É um espírito maligno, querido. De pobreza, de miséria. Porque aí depois a pessoa não consegue trocar o carro. Porque como que vai trocar o carro que você está com medo de gastar? Como que Deus vai poder dar algo melhor? Se você não está sendo fiel ali naquele pouco, se você não está ajudando o irmão, a irmã. É um espírito de escassez. Ou então, queridos, deixa eu compartilhar algo que o Senhor está trazendo aqui. O Senhor, Ele quer mudar. Ele quer mudar a vida de muitas pessoas aqui. Só que antes dele mudar a vida de muitas pessoas aqui, ele vai mudar a sua mente. Ele vai tirar essa mente de miséria, essa mente de escassez que está sobre a sua mente, sobre a sua vida e sobre a sua casa. Como? A gente precisa parar, queridos, de pegar o melhor e guardar. Se o Senhor te deu o melhor, é para você usar o melhor. Como assim, irmã? Porque às vezes você comprou um jogo de copo bonito, lindo, maravilhoso, mas você não coloca para usar, você está esperando a oportunidade correta. Não, esse jogo de copo aqui, eu só vou usar quando tiver uma festa, quando vier alguém especial, a tua família é especial, você é especial. Você é especial. Você é o ser humano mais especial que existe. Às vezes a gente não coloca, mulher tem muito disso. Eu não vou colocar, né, a roupa de cama assim, porque eu vou deixar para colocar quando tiver uma festa. Não, a roupa de cama nova é para você colocar para você desfrutar. As suas panelas novas, os seus pratos novos é para você desfrutar. Eu não vou colocar prato novo para os meus filhos comerem. Eu não vou colocar prato novo porque eles vão quebrar. Deus vai te dar novo se quebrar. Dê o melhor. Por que a gente dá o melhor para os de fora e não dá o melhor para os nossos de dentro? Às vezes o espírito de escassez é o que está minando você de romper na vida financeira, na prosperidade, porque entenda, prosperidade, queridos, não está atrelado a dinheiro. Prosperidade é você ser próspero em todas as áreas, é você ter uma mente que não é cativa à limitação. É às vezes o teu filho pedir uma bolacha que toda criança gosta. Vamos lá, Oreo, né? Que é geralmente a mais cara. E o meu filho ama Oreo. E às vezes você pode comprar Oreo pro teu filho. Só que aí não, você vai lá e comprar a bolacha mais barata pro teu filho. Só que aí quando chegar uma visita, você vai querer comprar as coisas do melhor para dar para visita. E
não comprou para o teu filho? E por que a gente não dá o melhor para os nossos de nossa casa? Por que os de fora são melhor? Queridos, se você teve a oportunidade, se Deus te abençoou para você comprar um jogo de xícara novo, para você comprar um jogo de copo novo, use. Use. É a mesma coisa a roupa. Queridos, muda essa frequência de escassez. Muda essa frequência de escassez. Por quê? Porque às vezes você está ali usando uma roupa velha, suada, rasgada, furada. E tem roupa nova, esperando uma oportunidade de você ir usar. Só que a oportunidade nunca chega. Ah, não, essa roupa aqui é para quando eu for sair para algum lugar. E você não vai para o lugar. E a roupa, às vezes, fica lá, amarelando dentro da gaveta. E você usando roupa de política. Nada contra. Para fazer faxina tá ok. Mas a gente precisa mudar a atmosfera da nossa casa. Porque isso atrai um espírito chamado mulambo, espírito de miséria, espírito de escassez. Espírito de escassez. A gente precisa mudar isso, queridos. A gente precisa quebrar isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, muda isso dentro da minha vida e dentro da tua vida. Porque se a gente não mudar a frequência, porque entenda, por que eu estou querendo dizer isso? Por que eu estou falando isso para vocês, queridos? Satanás, os espíritos malignos, eles se movem dentro de frequência. A gente precisa ter isso muito bem claro dentro do seu conhecimento e do meu conhecimento. Ele precisa de uma frequência, são espíritos. Então, onde tem uma frequência que é favorável para ele se alojar, ali ele vai se alojar. Então, se você está mandando uma frequência de escassez, os espíritos de miséria, os espíritos de escassez vão estar sobre a sua vida e sobre a sua casa. Se você está emanando uma frequência de doença, como que eu emano uma frequência de doença, irmã? É aquela pessoa que fica o tempo todo achando que está com alguma coisa, hipocondríaca. Ai, nossa, eu tô com dor de cabeça, porque viu alguém falando que está com dor de cabeça. Nossa, eu vi que saiu uma doença nova aí com vírus. Menina, eu tô sentindo todos esses sintomas. Às vezes a pessoa não está sentindo nada. Ela está emanando uma doença, ela está mandando uma frequência de doença, e aí o que acontece? A pessoa acaba ficando doente. Pior do que ela estava. Às vezes a pessoa não tem nada, ela está bem, perfeita. Só que de tanto ela ficar achando que ela tem algo, de tanto ela ficar pesquisando o sintoma disso, o sintoma daquilo, ela começa a desenvolver. Ela começa a desenvolver na alma. E aí reflete no físico. E aí os espíritos de enfermidade começam a ficar em volta. E aí aquela pessoa fica doente, e às vezes você pode ver, às vezes a pessoa vai no médico, o médico não encontra nada. Ai, já fez exame e não achou nada. Você pode ter certeza que é espiritual, é emocional, porque emanou uma frequência de doença. Quando a gente muda a frequência, queridos, o Senhor, ele age de acordo com a frequência que a gente emite, assim como os demônios também. Se o Senhor disse para mim e para você, através da palavra dele, que nós não mendigaríamos o pão, que nós comeremos o melhor da terra, que ele nos chama por cabeça e não por cauda, por que tantas vezes nós passamos por dificuldade? Por que tantas vezes nós passamos por apuros? Às vezes é uma prova, às vezes o Senhor está nos forjando, às vezes é porque realmente a gente gastou mais do que a gente deveria gastar, mas às vezes é porque a gente está emanando uma energia contrária e atraindo o espírito de miséria. Porque, pasmem vocês, tem pessoas que ganham muito bem, tem pessoas que ganham muito bem, mas que vivem numa frequência de miséria. O dinheiro não sobra para nada. Pegou hoje, acabou amanhã. Então a gente precisa mudar a nossa mente. A gente precisa mudar a nossa mente. Não tem como o Senhor liberar coisas
materiais, e agora eu estou falando de material, se a gente não tiver uma mente transformada. Não adianta também Deus trazer para você uma pessoa, para você que quer casar, para você que é solteiro, se você não mudar a sua mente. Tudo começa na mente, queridos. É por isso que o Senhor diz que lá em Efésios nós devemos revestir, nos guardar os nossos pensamentos através do quê? Do capacete da salvação que protege a mente contra os dardos inflamados do maligno, contra as setas inflamadas do inimigo. Então a gente precisa mudar a nossa frequência. Queridos, o Senhor, a gente precisa entender que o Senhor vive numa atmosfera de limpeza. O céu é limpo. O céu resplandece. O céu é limpo. No céu não tem sujeira. O Senhor é cheiroso, queridos. Jesus, para quem aqui já teve a oportunidade de sentir o cheiro de Cristo, ele cheira a mirra. Jesus é cheiroso, Jesus não é fedido. É fácil você distinguir num ambiente quando tem presença de espírito maligno. Por quê? Porque fede a churume, fede a enxofre, fede a cigarro, fede a cachaça, fede a charuto. Quando é espíritos femininos, é um perfume adocicado. Tudo isso é demônio. Agora, quando você sente e você sabe que a presença do Senhor é um cheiro limpo, claro, de nardo, de mirra, de aloés. Por quê? Porque o Senhor, ele é limpo. E muitas vezes, querido, as pessoas não limpam a casa. Eu não sei nem por que Deus está pedindo para mim falar isso daqui. Às vezes a pessoa não consegue limpar a casa, lavar uma roupa, fica usando roupa velha, manchada, encardida, rasgada. Queridos, joga no lixo. Mas eu não tenho. Tenha fé para você acreditar que o Senhor vai enviar. Queridos, Ele envia. Ele envia. Ele envia. Só que enquanto você estiver preso e presa no velho, não tem como dar lugar no novo. Por quê? Porque o espaço está sendo ocupado. O Senhor quer que a gente tire tudo que é velho, querido. Tudo que não faz mais parte. Da mesma forma como a gente limpa a nossa vida dos pecados, da mesma forma como a gente limpa a nossa alma, de tudo aquilo que não é proveniente do Senhor, nós também devemos cuidar do nosso espaço físico, da nossa casa, da nossa família, aonde é a habitação do Senhor. Porque entenda, o teu pai mora dentro do teu lar. Deixar resto de comida podre dentro da geladeira. Espírito de miséria, espírito de escassez. Comida vencida, espírito de miséria, espírito de escassez. Amém? Glória a Deus? Então vamos lá. Versículo 14. Salomão acumula riquezas. Amém. Glória a Deus, Lucas. Queridos, se tem algo, e isso é real, experimenta. Eu quero que você faça esse teste. Experimenta. No dia em que você não estiver legal, no dia em que você estiver para baixo, no dia em que você estiver triste, começa a mudar o ambiente da tua casa. Muda um móvel de lugar. Passa um pano com desinfetante, com produto cheiroso. Eu tenho um hábito, né? E isso os meus filhos puxaram de mim. Eu amo flores dentro da minha casa. Eu amo flores. E o meu filho puxou para mim, as minhas filhas também puxaram para mim. Eu amo ter flor dentro da minha casa. O ambiente muda. Vocês vão achar que é muita loucura, mas eu vou compartilhar com vocês. Queridos, isso é algo que eu tenho com o Senhor. Eu amo flores dentro. O Senhor fala muito comigo através da natureza. O Senhor fala muito comigo com meu esposo através dos animais, através da natureza. E todas as vezes aí que eu tenho flores dentro da minha casa, eu sinto que o ambiente muda. E eu vejo como se fosse ali a representação do próprio Deus dentro da minha casa. Do próprio Senhor. Porque, pasmem, e isso tem um pouco a ver com a Bíblia. Por quê? Quando as mulheres foram até o túmulo para ver, né, Jesus, ele não estava lá. E apareceu um homem.
do lado de fora, falando: quem vocês procuram não estão aí, né? O anjo. E aí elas acharam que era o jardineiro. Queridos, Jesus é reconhecido também como um jardineiro. Jardineiro é aquele que cuida das flores. E todas as vezes em que eu limpo a minha casa e eu coloco flores dentro da minha casa, eu sinto a presença do Senhor. Eu sinto a presença de Jesus. Porque ele não habita, queridos, em lugar sujo. Ele não habita em lugares onde não há limpeza. Eu convido vocês a fazerem essa experiência. O ambiente muda, o ambiente transforma. É algo sobrenatural. É algo sobrenatural. Porque existe o jardim do Senhor. E aí outra coisa. Onde que foi a primeira morada do ser humano na face da terra? Foi no jardim do Éden. Foi no jardim. No jardim. E toda a viração do dia, Deus descia e ia ter relacionamento com o homem dentro de um jardim. Lugar limpo, fresco, puro, sem contaminação. Queridos, o Senhor quer que a gente tenha a nossa casa limpa para Ele poder morar. Quem habita dentro do lodo, quem habita dentro da sujeira, quem habita dentro de lugares fétidos é Satanás. Para vocês entenderem, quando as pessoas não estão bem psicologicamente, a primeira coisa que elas deixam de fazer é o quê? Tomar banho. Depois elas não conseguem mais arrumar a casa. Aí já entra naquele nível, muitos psiquiátricos, mas a maioria, às vezes, é espiritual, que a pessoa se torna um acumulador. A pessoa vive dentro do lixo. Isso é normal? Não, não é. Isso é por conta das frequências. Satanás faz de forma proposital. Por quê? Porque ele habita no meio deste lugar. Ele habita no meio da sujeira. Ele habita no meio da escassez. Ele habita no meio da miséria. Ele gosta de estar neste lugar, de fazer as pessoas ficarem fétidas. Por quê? Porque é o lugar dele, é o habitat dele. É totalmente o oposto do Senhor. É totalmente o oposto da vontade do Pai. Então, queridos, você quer ter uma mudança de vida, você quer ter uma mudança, comece mudando a tua casa, limpando a tua casa, cuidando daquilo que Deus te deu, cuidando da tua família. Não fica com esse espírito de escassez. Você teve a oportunidade de comprar um jogo de prato novo, um jogo de copo novo, um jogo de talher, coloca. Tenha o hábito, querido, tenha o hábito de colocar a mesa para o teu marido, a mesa para os teus filhos. Tenha o hábito de ter a refeição sentados à mesa. Lembra que a semana passada o Senhor falou que era na mesa que reparte as bênçãos, porque na mesa é lugar de comunhão. O que Satanás está fazendo, queridos? Está levando toda a família para frente do sofá, para comer, para se alimentar, de frente para uma televisão, assistindo série, assistindo jogo, assistindo jornal, assistindo sei lá o quê. E a gente precisa entender que na mesa é lugar de partilhar o pão, é lugar de partilhar vivências, é lugar da gente conversar. Se tem uma coisa que eu amo, é colocar a mesa, é sentar com a minha família, porque a gente conversa, a gente dá risada, a gente ri. Meu marido fala como foi o dia, a gente brinca entre os nossos filhos, porque a gente já fica o dia inteiro longe um do outro. E aí, na hora que a gente tem a oportunidade de se assentar para comer e partilhar, cada um pega o seu prato, um vai para dentro do quarto, o outro vai para a sala. Não! Isso está sendo feito, queridos, pelo inimigo de forma proposital. Para fazer o quê? Para quebrar a conexão da família. Porque ele quer destruir família. Então, a gente precisa resgatar esses valores que, gente, antigamente... Para quem é mais antigo aqui, né, que tem mais de 40 anos, assim como eu,
era nítido. Geralmente se reunia no domingo, na casa do vô, na casa da avó, para comer. Aí tinha aquele banquete. Antigamente, a gente tinha o hábito de se assentar na mesa com o meu pai, com a minha mãe, para poder comer, para poder partilhar. Hoje em dia isso está se perdendo. Não é todo mundo que tem isso. Às vezes a mãe não tem paciência de colocar a comida no prato para o filho. Ou então não deixa o filho comer, porque tem medo ali de sujar a casa. Gente, sujou, limpa. O Senhor quer resgatar, queridos. Antes do Senhor fazer o milagre, Ele quer resgatar e mudar a nossa mente. Entenda. Ele quer resgatar a nossa mente de tudo aquilo que foi corrompido. É voltar à essência, é partilhar o pão, é cuidar com zelo daquilo que o Senhor tem. E o que o Senhor traz agora é: seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Quando o Senhor diz isso, Ele diz isso em tudo. Não é sobre dinheiro, é tudo. É em tudo. Partilhe do pão. Partilhe do pão. Às vezes a sua família nunca teve esse momento. Começa a ter esse momento com a tua família, com os teus filhos, com o teu marido. Às vezes teve e se perdeu. Quando a gente está na mesa, o Senhor está conosco. Amém? Versículo 14, vamos lá. Salomão acumula riquezas. Então Salomão juntou carros e cavaleiros, chegando a possuir 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os posicionou uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra próxima de si em Jerusalém. O rei tornou o ouro e a prata tão comuns como as pedras em Jerusalém, e o cedro tão farto quanto as figueiras bravas que crescem em grande número na Céfala, a faixa de terra que separa a planície costeira das montanhas. Os cavalos de Salomão eram trazidos do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. Importavam do Egito cada carro pelo preço equivalente a 7,2 kg de prata, e um cavalo por 1,8 kg, e exportavam para todos os reis hititas e da Síria. Amém? Então a gente viu aqui que, pelo fato de Salomão ter pedido sabedoria, para o coração dele não estar ali nas riquezas, o Senhor sobrejou, deu mais do que pediu. E a gente precisa saber, queridos, a forma como a gente vai pedir. Amém? Agora Jeremias capítulo 24. A visão dos cestos de figos. Então Yahvé mostrou-me 2 cestos de figos colocados diante do templo do Senhor. Isso ocorreu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio da Babilônia Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesãos e artífices. Um dos cestos continha figos muito bons, com os que amadureceram logo, no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins e amargosos, e intoleráveis ao paladar. Então Yahvé me indagou: que vês, Jeremias? E eu respondi: figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são insuportáveis. Então o Senhor dirigiu a mim a sua palavra e me revelou: assim diz Yahvé, o Deus de Israel: considero como esses bons figos os deportados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos caldeus, os babilônios, a fim de prover-lhes o que é bom. Fixarei meus olhos sobre eles, para o seu bem, e os trarei de volta a esta terra, e os edificarei, e não os demolirei, plantarei, e não os arrancarei mais. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de compreender que eu sou Yahvé, o Senhor. Serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Todavia, como se procede com os figos ruins e intragáveis, diz Yahvé, do mesmo modo tratarei com Zedequias, rei de Judá,
e com os seus príncipes e líderes, e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nessa terra como os que vivem no Egito. Eu os tornarei alvo de terror e de desgraça diante de todos os reinos da terra. Para todos os lugares para onde eu os banir, eles se tornarão um exemplo de grande humilhação, objeto de ridículo, vergonha e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome e as doenças epidêmicas, até que sejam exterminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Queridos, aqui é bem conhecida também essa passagem, amém? Do qual o Senhor fala com Jeremias através de uma visão. Então o Senhor, ele tem diversas formas de falar comigo e diversas formas de falar com você. Às vezes ele vai falar através de visão, às vezes ele vai falar através da palavra, às vezes ele vai falar através de uma adoração, às vezes vai usar a minha vida, vai usar a vida do teu pastor, ou vai usar alguém que você nem conhece, e às vezes ele vai usar o silêncio para falar com você. Mas em todo o tempo Deus está falando. Até no silêncio dele, ele fala. Amém? Outra coisa que o Senhor me ressalta aqui para dizer, queridos. Assim, no versículo 5, que diz: assim diz Yahvé, o Deus de Israel, considero como desses bons figos os deportados de Judá, os quais o expulsei deste lugar para a terra dos caldeus, os babilônios, a fim de prover-lhes o que é bom. Muitas vezes, nós vamos ser levados pelo Senhor a lugares e a situações que aos nossos olhos não é para a gente estar ali. Mas, Senhor, por que que eu estou passando por este momento de dificuldade? Senhor, por que que eu estou passando por esse momento de escassez? Senhor, por que que eu estou dentro desse deserto? Porque a gente não entende o trabalhar do Senhor. Porque nós jamais vamos entender a forma como ele vai agir na minha vida e na tua vida. Que assim como ele fez com José no Egito, ao ponto dele ser preso injustamente, acusado injustamente, depois ele foi lá, interpretou o sonho, o copeiro esqueceu dele, o padeiro, né, teve a consequência dele. Depois de um determinado período de tanta assolação, ele recebeu algo. Que foi o quê? Uma capa de governo e um anel de autoridade. Eu quero dizer para você, querido, que muitas vezes, e na grande maioria das vezes, e posso até me ousar a dizer que todas as vezes em que nós estamos dentro de uma situação adversa, é porque o Senhor está preparando algo muito bom para mim e para você. E a gente tem que aprender a discernir isso. Porque quando a gente discerne, a gente não murmura. Porque quando a gente não discerne, a gente deixa, amém? Sem o discernimento, a gente deixa de viver a bênção. Porque muitas vezes a gente está dentro de uma situação contrária, dentro de um período ali de assolação, de escassez. E aí o que acontece? A gente começa a murmurar. A gente começa a falar o que não deveria. E a querer sair de dentro da situação que ainda não é o tempo de sair. Entenda algo aqui. Aqui esse povo, eles foram deportados para a Babilônia. Só que o Senhor falou que depois ele iria trazer eles de volta da Babilônia para prover o que é bom. E os que ficaram, eles não iam receber o que era bom. Aqueles que não foram para o exílio não iriam receber o que era bom. Eles iriam receber o quê? Pestes, doenças, fome e guerra. Saiba que o teu deserto também às vezes é o teu esconderijo. Saiba que o teu exílio também é o teu esconderijo. Além de ser escola, que o Senhor nos diz que é uma escola, amém? É um lugar de proteção, de alinhamento. O Senhor nos protege, querido. E muitas vezes a gente está querendo sair da proteção do Senhor. Porque às vezes o Senhor está nos protegendo de nós mesmos. Porque a gente acha que a gente se conhece. A gente acha que a gente não é altivo. A gente acha que a gente não é soberbo. Às vezes a gente só acha.
mas só existe um que conhece o meu coração e o teu coração na profundidade, é Deus. A gente acha que se conhece, queridos, nós não nos conhecemos. Nós não nos conhecemos. Às vezes a gente acha, não, eu sou uma pessoa humilde. Ah, não, eu sou uma pessoa boa. O próprio Cristo disse, por que me chamas bom? Se só existe um que é bom, que é o meu Pai que está no céu. Às vezes a gente fala, não, é uma pessoa boa. Não, nós não somos. Nós não somos. Nós não somos bons. A gente tenta ser bom, a gente faz tudo para ser bom. A gente faz força, a gente se esforça para ser bom. Mas a nossa natureza, ela não é boa. Porque o próprio Cristo disse isso. Por que me chamas bom? Se só existe um que é bom, que é o Pai que está no céu. Sabe por quê? Às vezes a gente não é. Sabe por que nós não somos bons? Porque a gente é enganoso. Porque às vezes a gente pode falar sim para as pessoas e a gente fala não. Porque às vezes a gente pode abençoar e a gente não abençoa. Porque às vezes Deus pede para a gente fazer algo e a gente não faz. Às vezes Deus pede para a gente ir para o lado A e a gente vai para o lado B. Nós não somos bons. Nós estamos passando por aperfeiçoamento. Aqui na Terra, querido, nós estamos sendo aperfeiçoados, moldados, forjados, caráter tratado. Nós não somos bons. Não somos. E para o Senhor nos abençoar, queridos, para que o Senhor nos abençoe, muitas vezes Ele vai nos levar exatamente para o lugar do exílio, para que a gente venha ser tratado, para que a gente venha ser protegido de nós mesmos, para que a gente aprenda o que precisa aprender. Porque, infelizmente, a nossa natureza adâmica só aprende no momento da dificuldade. A gente até pode aprender quando tudo está bem, mas a gente tem uma cabeça muito dura na maioria das vezes. Porque quando tudo está bem, a gente acha que a gente consegue fazer. Ah, não, eu consigo dar um jeito. Aí a gente faz na força do nosso braço. Agora, quando a gente é colocado dentro do exílio, quando a gente é colocado dentro do deserto, quando a gente está lá dentro da caverna, aí a gente pede e fala, Senhor, e agora? Aí a gente reconhece que a gente não é nada e que a gente não tem a solução dos nossos problemas. Queridos, todo tempo de exílio acaba. Todo tempo de deserto acaba. E quanto mais as coisas se apertam, é porque mais está perto de receber a vitória. É só você acompanhar as escrituras aqui que a gente já viu. Todas as vezes em que as coisas estavam se apertando para o povo de Deus, dentro da batalha, vamos lá voltar, amém? Para quando o povo estava no exílio, na escravidão do Egito. Foi se aumentando as pragas, foi se aumentando a dificuldade. Eles acharam que iria sair, não saía, e o coração de Faraó se endurecia, e as coisas foi ficando difícil, até que chegou um momento em que o Senhor falou, agora vai sair. Agora vocês vão ir. Agora vocês vão partir. E mesmo em meio à partida ainda teve perseguição. Porque, querido, se tem uma coisa que Satanás não vai deixar de fazer sobre a minha vida e sobre a tua vida é te perseguir. Não vai ter como. Enquanto vida tivermos aqui, ele vai se levantar. Ele vai querer parar o processo. Ele vai querer parar aquilo que Deus tem para mim e para você. Mas eu quero falar para você, queridos, que vai chegar o tempo, e já está para chegar o tempo, em que a capa de governo e o anel de autoridade e o cajado de justiça vai cair sobre a sua mão. Para isso, a gente tem que se manter fiel. Não murmurar e entender os processos, entender a forma como Deus trabalha. Seja fiel no pouco, que sobre muito eu te colocarei. Amém? Glória a Deus. Realmente Deus não existe, Ele é. Amém?
Gente, Deus realmente não existe. Quem fala que Deus existe está mentindo. Porque ele é, eu sou. O nome dele é eu sou. Quando algum incrédulo vir perguntar para você, e falar Deus não existe, você fala, realmente Deus não existe, querido. Você está certo, porque ele é. Ele é a essência, ele é o ar que você respira, ele é a terra, ele é todas as coisas. Ele é, ele é. Pronto, ponto final. A gente não pode ficar debatendo com as pessoas que não acreditam no Senhor. Amém? Porque ele é. Ele é. E acabou, ponto final. Ele é todas as coisas. Ele é o ar, ele é a terra, ele é o fogo, ele é o ar, ele é a água, ele é todos os elementos, ele é tudo. Ele é o ar que nós respiramos. Ele é. Ele é. E não existe outro além dele. Ele é o Aleph e o Taf, o início e o fim. O que era, o que é e o que há de vir. Então, pronto, ele é, ele não existe, ele é. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Amém, irmão. Só vou orar aqui, tá? Aí você pode ir escrevendo aqui. Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, por este devocional. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor trouxe respostas, Pai, a muitos dos teus filhos e das tuas filhas, assim como o Senhor falou comigo, Senhor. Eu peço, Pai, que nessa manhã de quarta-feira o Senhor nos ajude, Senhor, a identificar em nós, ó Pai, aquilo que precisa ser deixado para trás, aquilo que precisa ser deixado, Senhor, para o lado de fora, Pai, das nossas vidas. Pai, nos ajuda, Senhor, a destronar, a tirar de nós todo espírito de miséria, todo espírito de escassez, todo espírito, Pai, de incredulidade. Pai, que em nome de Jesus toda altivez de espírito caia por terra, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos aprender, Pai, em nome de Jesus, a passar e suportar os processos, porque o Senhor está conosco o tempo todo, o tempo inteiro, Senhor. Pai, o Senhor está, Senhor, para colocar um ponto final em muitos ciclos aqui, Senhor. O Senhor está para transicionar muitos homens e mulheres, Pai, para viver algo novo do Senhor. Para isso eu te peço, Senhor, os ajuda, os capacita, os habilita, os edifica, Senhor. Em nome de Jesus, derrama sobre nós, Pai, o Espírito Santo de Deus, trazendo sabedoria, discernimento e entendimento, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos constranger, Senhor, para que a gente possa, Senhor, em nome de Jesus, aprender a passar pelos processos sem murmurar, sem questionar, apenas, Senhor, sendo tratados, forjados, alinhados com a tua palavra e com a tua vontade e com a tua verdade, Senhor. É o que eu te peço, Pai amado, Pai querido. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas. Vem sobre esses lares. Vem sobre essas casas, Senhor. Tira, Senhor, em nome de Jesus, todo o lixo espiritual. Tira toda a bagagem que não pertence mais, Senhor, a cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos dê sensibilidade, Pai, no Espírito. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus, a pedir, Pai, as coisas da maneira correta para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, destrona todo o ego, todo o orgulho, toda a soberba, Pai. Toda a idolatria, Senhor, de homens caia por terra agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda a auto-idolatria, Pai. Porque muitas vezes também, Senhor, nós nos idolatramos. Achamos que somos inteligentes demais, achamos que somos espertos demais, achamos que sabemos demais e nós não sabemos nada, Pai, porque tudo é proveniente do Senhor. Ó Senhor, tudo é proveniente do Senhor, Pai. A nossa capacidade cognitiva só vem, Pai, de Ti, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, destrona todo o coração soberbo e orgulhoso, altivo, que ainda possa existir dentro de cada um de nós, Pai. Nos derrama, Senhor, em nome de Jesus, da humildade de Cristo. Do reconhecimento, Pai, da tua dependência, Senhor. Porque nós somos totalmente dependentes do Senhor em todas as áreas, em todos os níveis, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. É o que eu oro e eu peço, Pai, nesta manhã de quarta-feira, que o Senhor venha, Pai, e estenda, Senhor, a tua forte mão sobre cada casa aqui representada, sobre cada família aqui representada. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, queridos, é isso. Pode falar, irmão, o que você falou aqui, amém? Que você queria compartilhar algo? Pode falar, amém? Então é isso, queridos, que Deus possa continuar trabalhando, amém? Até aqui nos entregou o Senhor. Eu sei que foi uma palavra curta, né? Eu sei que foi uma palavra curta, mas eu acredito que foi uma palavra muito pontual, amém? Pelo menos para mim, foi muito pontual. E que a gente possa, amém? Em nome de Jesus, viver aquilo que o Senhor quer que a gente viva, amém? Sabendo pedir para Ele, amém? Sobre, amada irmã, como a senhora falou sobre Deus, Ele é. Há uma visão judaica que diz que Ele é a própria existência, ou seja, reforçando aquilo que é. Amém! Glória a Deus! Amém! Glória a Deus, Arnaldo. Para, filho. Amém. Ele gente, ele é a própria existência, ele é. Queridos, a gente precisa parar de ter medo, amém? Amém. Glória a Deus. A gente precisa parar de ter medo, de debater quando as pessoas virem, amém? Quando as pessoas que são céticas ou então são pessoas que não acreditam em Deus, porque às vezes a gente fica com espírito de medo, não de temor, mas de medo, de ir lá e debater, ai, Deus não existe. Claro, ele não existe, porque ele é, querido. Então não tem como você debater algo que ele é o ar, ele é a própria existência, ele é. Amém? Então, o que o Senhor está querendo de nós, queridos, é que a gente tenha ousadia no espírito. Não que ele precise de advogado, não que ele precise de defensor. Ele não precisa, amém? Ele não precisa, porque ele é Deus. Mas todas as vezes em que nós mostramos a essência de Cristo e que nós mostramos que ele é o próprio ar que nós respiramos, a gente destrona Satanás. A gente vai quebrando ao pouco essas ideologias que Satanás colocou nas mentes. Então, o Senhor, ele está levantando pessoas que não vão se mover mais por medo, mas por ousadia. E o Senhor está derramando o espírito de ousadia sobre a face da terra. Pessoas que estão se levantando com poder e autoridade para falar, não, Deus, ele é. Ele é o ar que você respira. Ele é o fôlego da vida. Ele é todas as coisas. Amém? Então, que a gente possa se comportar com esse espírito de ousadia. Lembrando mais uma vez, queridos, que ele não precisa de mim e de você para fazer com que a obra dele seja expandida, para fazer com que o reino dele cresça, mas ele escolheu eu e você para sermos coparticipantes desta obra. E quão maravilhoso é participar disto. E quão maravilhoso é ser uma pessoa que participa da edificação do reino sobre a face da terra. Amém? Glória a Deus. Amém. Exatamente. Gente, ele escolheu. Nós fomos comprados. Ele nos escolheu. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Para vocês que entraram aqui, nós temos um grupo de oração, um grupo de estudos. Amém? Se você quiser participar, é só me mandar uma mensagem no privado com o seu WhatsApp, com o número do seu WhatsApp, o DDD, que eu coloco vocês no grupo de oração. Amém? Que Deus abençoe. E na sexta-feira nós estaremos aqui, se assim o Senhor nos permitir, para mais um devocional. Amém? A partir das 7h45 na sexta-feira. Então, você é muito bem-vindo. Que Deus os abençoe, os guarde e os proteja. E até sexta-feira, em nome de Jesus. Amém? Até mais, povo de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Até mais, queridos.